Os métodos de reversão sexual não têm comprovação científica e são proibidos no Brasil desde 1999, pelo Conselho Federal de Psicologia. Mesmo assim, nos últimos anos, esse tema vem ganhando espaço. Uma pesquisa realizada em 2018, orientada pelo professor Ângelo Brandelli Costa, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, diz que 1 em cada 3 psicoterapeutas ainda se propõe a mudar a orientação sexual quando solicitado pelo paciente. E 1 em cada 9 possui atitudes de conversão sem o pedido do paciente. Como essas terapias, sem base científica, afetam a saúde mental dos indivíduos? Cura gay é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por nós só me dá prejuízo. Faltou coragem pra dizer que não. Baby, liguei, parei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. Amar por nós só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando Roda de Mulheres com esse forrozinho gostoso de Raíssa Gabi. Mas vamos falar de um assunto que é muito importante e que é muito sério. Os riscos e danos causados pela cura gay é o tema de hoje. E para falar sobre o assunto, convidamos a advogada Fernanda Colares, a psicóloga Renata Maranhão, a pastora da Igreja Batista Sou Livre Brasil, Sara Cavalcante, e a cantora Raíssa Gabi, que abriu aqui o programa. Vocês viram com essa voz deliciosa. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer grande ter vocês aqui. E a gente já começa esclarecendo que a homossexualidade saiu da lista de doenças mentais da Organização Mundial da Saúde em 1990. Isso significa que homossexualidade não é doença. Portanto, a cura gay não tem sentido. Aí eu pergunto aqui para a roda, como é que vocês enxergam que o que me causa assim, mais estranheza é que sejam profissionais da saúde, né, que trabalhem com essa questão, que incentiva essa questão da cura gay. Como é que vocês enxergam isso? Bom, eu acho que a gente tem que começar a pensar que, na verdade, o próprio termo homossexualidade, ele parte de um momento histórico muito preciso de construção da medicina, portanto, da área de saúde, né, em relação a uma busca frenética em um determinado momento da história da humanidade sobre uma curiosidade gigante sobre o sexo das pessoas. E não só sobre o sexo e a prática sexual das pessoas, mas como as pessoas poderiam, a partir do corpo conceitual que a própria medicina construiu, serem elas próprias classificadas como homo ou heterossexual. O que é que eu quero dizer com isso? O homossexual, na história da humanidade, é uma personagem que nasce do signo da doença. Então, isso não causa espanto à existência de profissionais da saúde fazendo terapias de conversão sexual, que é o nome que se usa de modo mais... Científico. Não posso dizer científico, seria uma heresia, né? Mas de um modo que pretende ser mais científico, ou pelo menos pseudocientífico, né? Então, essa seria uma questão muito importante. Mas, Lana, é preciso entender que, embora a Organização Mundial de Saúde tenha retirado do rol das doenças em 1990 e o próprio Conselho Federal de Psicologia tenha proibido qualquer ação no sentido de conversão sexual, e isso tenha um efeito limitado por conta da falta de capacidade, por exemplo, de fiscalização das práticas, né? Muitos dessas terapias de conversão, elas são feitas por pessoas sem formação específica,
Sequer quando se acredita que se é possível ter uma formação específica para essa finalidade. Ou seja, são coaches, são pastores, a minha amiga de luta, caminhada, sabe disso, são pastores, né? São as comunidades terapêuticas que estão muito a reboque das igrejas cristãs, né? E esses dois campos de força, tanto uma certa teologia cristã, uma filosofia cristã e uma filosofia médica, eles também, tanto historicamente como na contemporaneidade, eles se dão força mutuamente. Daí você vê, por exemplo, que eu não vou citar o nome dela porque eu não vou me prestar a esse serviço, mas você vê um movimento muito forte dentro da psicologia, que é da psicologia que defende a conversão homossexual, que é o movimento da psicologia cristã. Né? Então, em algum momento, esses campos de força, esses campos discursivos e campos de atuação prática, que são atuações, sobretudo também pedagógicas, porque são atuações que tendem a organizar a saúde do indivíduo ou a espiritualidade do indivíduo, em muitos pontos da nossa vida contemporânea e historicamente, eles convergiram e criaram um emaranhado discursivo e prático que permite essa organização e a sobrevivência dessa organização, apesar dos arejamentos mais contemporâneos sobre o tema. Existe alguma lei que rege, que possa inibir esse tipo de prática? Bom, então assim, Renata, como sempre, contribuindo de forma esplêndida, né? Eu aprendo muito com essa mulher aqui. Mas eu aprendo todo dia com todo mundo, porque nossas existências, né? Elas são resistências, né? Quanto mulher lésbica, bis, então, pessoas trans. Mas quando você fala da questão da religiosidade, da medicina, que traz esse viés meio de que somos doentes, né, e que precisamos de cura, a gente vê isso também muito cedo dentro do próprio lar, da família. Eu escuto muitas pessoas dizendo assim, menina, meu pai, minha mãe dizia que era uma fase, me levava para um psicólogo ou uma psicóloga na época. Tinha uma pessoa aqui religiosa, que eu também não vou citar o nome, né, que ele fazia a cura gay. Ele praticava a pseudo-cura gay. Então, as pessoas, muitas amigas e amigos, foram até essa pessoa religiosa que era psicólogo, inclusive. Então, aí tá a dica, mas fazia isso, praticava. Então, a violação já começava daí, né? Já começa da E por ser uma violação, residência. tem que ter uma punição, não é Sim, isso? existe. O que é que eu coloco sempre, né? Ninguém pode sofrer, né, constrangimento. Então, assim, se eu não sou doente e se você, né, me leva ou diz para mim que eu preciso ser curada, você está me violando, né, e contra violações, né, de direitos humanos, de existência, de pessoa quanto à tua orientação sexual, né, e gênero, nós temos dentro, inclusive aqui do Estado, é completamente proibido, existe uma proibição. Tanto que tem aquelas placas, né, que deveriam estar dentro dos consultórios, né, mas tem dentro dos alguns hospitais, algumas clínicas tem, mas existe a questão de lançar mão, né, do que temos no legislativo, né, porque a gente tem avançado bastante, mas ainda temos muito a caminhar. É como a Renata Maranhão fala, acontece fora desse local, porque, por exemplo, a classe, né, dos psicólogos, das psicólogas, estão proibidas, é proibido, porque tem cassação, né, inclusive do CRP, não é isso? Para quem pratica essa pseudocura, né? Mas até que aconteça isso, tem que haver um caminhar, uma denúncia, né? E aí a gente tem que buscar realmente o judiciário. A gente tem também, quanto a essas questões, de violação, a gente tem a primeira delegacia,
né, aqui de combate ao crime de homotransfobia. Eu prefiro esse termo porque as pessoas trans sofrem muita violação, LGBT+, a população toda, por ser quem somos. E não somos doentes, definitivamente não somos. Então... Me parece, né, eu não sei se eu estou enganada, Fernanda, mas me parece que não há nenhuma tipificação legal do crime contra que tente fazer o combate contra terapias de conversão sexual. Mas hoje a gente já tem um conjunto de dispositivos legais Sim. que dão suporte a algumas Que embasam, obstaculização dos processos terapêuticos, né? Então, a gente tem a equiparação do crime de homofobia ao racismo, que pode ser um Sim. recurso legal Sim. para, por exemplo, pedir algum tipo de ressarcimento a Sim. quem cometeu uma atitude de constrangimento, Sim. como a Fernanda está falando, né? Nós temos alguns entendimentos do sim, STF que barraram projetos de leis que circularam, que constantemente circulam no Congresso Nacional e nas comissões de direitos humanos do Congresso Nacional. Recente tivemos um também. Nós, em outubro de 2025, tivemos uma aprovação... em outubro de 2023, nós tivemos a aprovação na Câmara, na Comissão da Previdência e da Família, Sim. de um projeto que tenta instituir a liberação da conversão sexual, né? Isso. Então, isso já aconteceu antes, aconteceu em 2013, aconteceu em 2016 e um ano seguinte, ou 2 anos depois, o STF mandou arquivar o PL dizendo que não tinha possibilidade de uma aberração dessa passar. Mas quando a gente olha essa visão de conjunto, essa forma como, historicamente, esses projetos de leis, em algumas pequenas localidades de interior, Dia da Família, existe uma quantidade, uma efervescência muito grande de pequenos dispositivos legais que tendem a desconstruir direitos e empurrar as pautas LGBTQIA+, para trás dentro das composições de forças políticas do cotidiano. Né? Mas nós já temos alguns dispositivos legais que, indo ali, comendo ali, bebendo ali de uma fonte, comendo ali de um prato, a gente consegue ter algum tipo Mas de vocês defesa. sentem necessidade, vocês sentem a carência de uma lei que trate desse assunto mais diretamente? Sobre a questão da criminalização. Da criminalização. Né? Existe um projeto de lei em curso, desde 2022, pelo um deputado do Partido Verde da Bahia. Da prática, né? Da conversão. De proibição no território nacional. Isso, recentemente, também em outubro do ano passado, isso foi uma atitude tomada tanto pela França, pelo Canadá. Então, nós não temos nenhuma lei, pelo que eu sei, que criminalize a prática de conversão sexual. Isso. A gente tem, talvez, um ethos, né? Um clima. Você tem outras leis que pode dar suporte, exatamente. Porque nem a homofobia tem uma lei específica. Mas nós já estamos equiparados. Por quê? Porque existem projetos de lei há muito tempo que tramitam, mas nunca são colocados. Então, por isso que o Supremo entrou com o silenciamento do Legislativo sobre uma pauta importante, como é a vida das pessoas, né? Porque o Brasil é um país extremamente violento, né? E essa violência da tentativa de cura, tem gente que sai de um pseudo-consultório, porque para mim um profissional que pratica isso realmente absurdo, e é importante, né? que se fale sobre esse assunto, porque o número de pessoas com morte violenta da comunidade LGBT é cerca de 1 a cada 36 minutos, segundo uma pesquisa que saiu pelo Grupo Gay da Bahia. É muito grave. Então, é um assunto que é necessário, é importante que seja falado. Mas a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco. Voltamos já já.
Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre a cura gay, também conhecida como terapia da reorientação sexual, terapia de conversão ou terapia reparativa. Nós vamos ver agora o depoimento do Jean Leão, que passou por esse tipo de terapia. Ele está no lugar de fala. Oi, tudo bem? Meu nome é Jean Leão. Estou aqui para dar um depoimento, porque eu sou um sobrevivente da cura gay. Eu passei por um processo de cura e libertação e foi muito doloroso, foi muito difícil, porque eu fui submetido a coisas muito abusivas, relacionadas até realmente ao meu corpo, como cortar o meu cabelo, como fiz orações longas de renúncia e coisas que me marcaram profundamente quando eu vi que realmente não tinha o que curar. Então, diante disso tudo que eu fui passando, diante dessa cura, né, que tentaram fazer comigo, eu fui percebendo que isso não era realmente algo que me fazia bem. Quando eu vi que realmente eu sou o que eu sou e ser gay é uma realidade e é uma coisa super natural. Depois que eu passei por tudo isso, eu tive uma queda, né, isso tudo porque eu estava tentando entrar pro louvor da igreja. Eu trabalho com música, sou professor, sou cantor. Então, quando eu tentei dessa forma, né, eu percebi que não tinha jeito e eu tive quedas, né, que eles chamam de quedas. Eu tentei suicídio, porque eu não suportei a pressão das pessoas, a vergonha, né, da expectativa que lançaram sobre mim. Né. Então, eu tentei suicídio, depois fui internado no hospital psiquiátrico, né, por uma semana para tentar me equilibrar, né. Então, foi bem complicado mesmo. E sou, de fato, um sobrevivente. Eu posso dizer, eu uso até a palavra que eu renasci, né. Eu tive uma nova vida. E tudo isso, eu sou grato primeiramente a Deus que me resgatou, e hoje também faço parte de uma igreja que me acolhe, que me ama, porque eu entendo que Deus nos ama como nós somos, e isso não tem problema, não existe cura para o que não há doença, né? Então Deus nos ama incondicionalmente. Então eu queria deixar também esse recado no final. Então é isso aí, um beijo, muito obrigado. Isso, Jean, muito obrigada aí pelo seu depoimento. É impressionante, usam o nome de Deus para mutilação, porque as pessoas acham que se sentem, para chegar a esse nível de querer tirar a própria vida, porque você está se sentindo o pior das pessoas, né? Você está sendo mutilado. Como é que vocês enxergam isso? Essa questão da sexualidade e da igreja, essa questão da homoafetividade, já é uma coisa bastante antiga, né? E, infelizmente, hoje ainda acontece, né? Veja só, o homossexual, normalmente, ele entende que sofre o preconceito na sociedade, né? Sofre o preconceito dentro da sua casa, do seu lar, e muitas vezes ele diz, olha, eu não sou bem recebido no meu trabalho, principalmente se ele tiver trejeitos ou ela tiver trejeitos, né? O que é trejeitos? Mulheres mais masculinizadas ou homens mais feminilizados. De não ser bem aceito nos seus trabalhos, de não ser bem aceito nos seus lares, na sua casa, né? Na sociedade de uma maneira geral. E o que acontece é que às vezes, num ato de desespero, então eu vou, talvez a igreja me aceite, né? Aí busca ajuda na igreja e, na realidade, quando chega lá, dizem para ele, que eu falo mais das igrejas tradicionais, né, que você praticamente diz, Deus não lhe aceita como você é. Deus não lhe quer. Então, se a minha família não me aceita, a sociedade não me aceita, e Deus não me quer, vou viver para quê? Se perde a noção, se perde a motivação para viver. Então, por isso, a questão dos inúmeros suicídios e tentativas de suicídios, essa questão da cura gay tem muito a ver com a opressão também dentro das igrejas tradicionais, eu digo igrejas cristãs tradicionais, né, que oprimem você de uma certa forma. Eu sei porque eu venho da igreja protestante também, fui batizada na presbiteriana, né, e sei que
Bom, eu digo, eu não achei que eu fosse para o inferno, né? Porque diz logo, você vai para o inferno. Eu nunca achei que eu era eu, né? Mas outras pessoas, né, de uma forma de opressão tão grande, que elas não têm suporte. E também pela necessidade de ser aceita, de ser né? aceito. Porque a gente tem essa necessidade de ser aceita pelo grupo, pela sociedade. Então, quando você não tem esse acolhimento, quando você não tem essa receptividade, você... E logo dentro da religião, que é um local onde existe praticamente... É muito né? potente, né? De acolhimento, né? De conversar, de tentar fazer a gente se entender também, não simplesmente nos recriminar. Você passou por isso, não foi, Raíssa? Sim, eu fui nascida e criada no evangelho protestante também. E, digamos que há 10 anos atrás, não existia, que eu lembre, não tinha esse assunto de cura gay. Mas a questão era mais da repressão do que você é. A gente não podia ser o que a gente queria ser. Era um tabu muito grande, pelo menos na minha visão. Naquela época eu tinha 11, 12 anos e eu não tinha esse entendimento. Eu só me sentia diferente. Era uma coisa que eu me lembro até hoje. É você chegar na igreja e você olhar para tantos jovens e você olhar e dizer, nossa, dentro de mim, né? Só eu que sou assim diferente. E muitas vezes, infelizmente, na nossa própria família a gente não tem esse apoio. Mas eu também nem culpo, porque há um tempo atrás também não tinha esse entendimento da família, da questão da educação, de conversar. Então, assim, era bem difícil, era muito difícil essa questão. E protestante, para mim, é uma das igrejas mais rígidas. O que é que eu vejo? Eu vejo as igrejas tradicionais, né, oprimindo de certa forma... Enquanto você não descobrem quem você é. Por exemplo, eu fiz um curso, não vou dizer qual é o curso, mas eu fiz um curso onde eu tinha as regras do curso dentro da igreja, né? A saia tinha que ser depois do joelho, tem que ser todo direito. Então eu fiz esse curso 2 anos, né? E pedindo a Deus que ele não descobrisse quem eu era. Quer dizer, eu não tinha direito. Quer dizer, se eu fosse descoberta, eu não tinha o direito de fazer aquele curso. Eu acho que... A maneira como você fala, dá a impressão que você está cometendo um crime, é a coisa normal. Exatamente. Eu me lembro como se fosse ontem, que o protestante só tinha que usar saia, abaixo do joelho. Assembleiano, exatamente. Normalmente, então, assim, eu sempre estava de saia. Quando eu chegava em casa, era o momento que eu podia botar um short. Que eu poderia colocar um short. Né? E quando eu ia numa barraca, criança, comprar uma bala, um lanchinho, eu tinha que colocar a saia para poder ir na barraca. Sim. Aí eu colocava a saia, ia na barraca, chegava, tirava, botava um short. Porque se alguém da igreja visse de short, nossa, ia ser um pecado, um problema, um absurdo. Né? Ana, eu acho que do mesmo jeito como a gente pode resgatar aquela história da medicina, né? A gente não pode esquecer que a Inquisição brasileira, Bom, essa questão é uma questão... Quando eu falei em algum momento, assim, na história da humanidade, isso tem, obviamente, na história de uma parte da humanidade, da civilização ocidental, né? E a gente também tem a nossa própria história de constituição da problematização da sexualidade brasileira, e ela começa exatamente com a chegada dos portugueses no Brasil. E é simbólico que um dos primeiros atos de chegada dos portugueses do Brasil tenha sido a primeira missa, né? E a partir de então, a quantidade de jesuítas e a problematização da sexualidade indígena, que era muito mais fluida e muito mais livre do que o preconizado pela sexualidade cristã, né? Ao mesmo tempo, nós somos um país cristão e as pessoas querem ter direito à religiosidade, né? Só que o cristianismo, especialmente a partir da virada do século XIX, que é a ideia do fundamentalismo cristão, quando ele emerge com muita força no mundo, começa a reproblematizar a sexualidade com uma intensidade que talvez nem... E a gente já conversou sobre isso, eu e Sara, que talvez nem esteja presente na própria Bíblia. Que a Bíblia, ela não tinha... algumas leituras hoje da Bíblia, ela não
ela nos informa que isso não era uma grande preocupação bíblica, mas as instituições religiosas, elas ficam ali exasperadas com algumas necessidades do momento delas, né? Daí a história da cura gay. Mas, por exemplo, Renata, Cristo não falou nenhuma vez sobre isso. Nunca. Tem... E nem no momento. E aí é Nem interessante. momento. Não. Alguns apóstolos falaram sobre isso. Os evangélicos, eles não têm a leitura dos apóstolos, né? Porque ainda tem isso, né? Porque são muitas matrizes religiosas e aí nós temos o cristianismo e temos as igrejas evangélicas, entre os evangélicos, os pentecostais, os neopentecostais. Existem... Que são leituras diferentes. Não é uma coisa só. Diferentes. São leituras, são práticas, são exercícios Exatamente. espirituais diferentes. São um sistema de crenças também diferenciados, embora acreditando que seja um único Deus, né? Enfim... Paulo não gostava muito, o apóstolo Paulo, dentro do cristianismo. Então, cristãos católicos costumam ouvir na igreja que o homem que deita com o homem, que a expulsão do paraíso, o crime de Sodoma e Gomorra foi a sodomia, foi o fato... E hoje a gente já tem leituras alternativas sobre isso dentro da própria igreja católica, por exemplo, né? E eu acho muito... Quer dizer, é uma forma de você ler a Bíblia, seria isso? Exatamente. A hipótese, que eu acho que é uma hipótese relativamente aceita, mesmo entre padres, historiadores, leitores, a hipótese é você pensar em contextualização e tradução. Exatamente. Então, a gente tem, nos Estados Unidos, tem uma Bíblia de 1969 que está traduzido, não é como sodomita, é como homossexual. Isso não faz o menor sentido. Nós até falamos, nós tivemos um programa, que vocês podem até assistir também, que é sobre religião e sexualidade, que é exatamente isso. A gente colocou essa questão que a tradução da Bíblia teve muitas vezes uma palavra que a gente reconhece de uma forma, numa outra língua tem um outro significado. Mais de 100 traduções. O próprio sodomita, o sodomita não era o homem que fazia sexo com o homem. Não. Era qualquer pessoa que fizesse sexo anal, com derramamento de sêmen. Então, poderia ter sido entre um homem e uma mulher. O homossexual, ele não existia dentro do nosso período colonial, nem mesmo na Europa. Isso foi uma criação, mas existia o sodomita como uma espécie de crime e pecado. Agora, eu acho muito interessante que eu tenho gostado muito da ideia de complexificar as coisas e entender o máximo possível a quantidade de fraturas que se tem nos discursos comuns, né? E uma das coisas, pastora, é eu perceber que, embora a gente tenha no nosso senso comum a ideia de que os protestantes e os evangélicos são os mais cruéis, né? É preciso reconhecer que também muitos evangélicos começaram um movimento muito forte de criação de igrejas inclusivas. Exatamente. Né? E hoje nós temos também na Igreja Católica a ICM. Tem. Né? Então, as próprias instituições religiosas, elas conseguem também escapar da determinação delas próprias. Elas estão fazendo uma revisão histórica. Na verdade, elas resistem. Eu acredito que as igrejas, né, inclusivas, que eu já fui a algumas, viu? Sara, tô devendo convidada, ir lá. tá devendo. Eu preciso ir, porque assim, Deus é para todo mundo e está em todo mundo, em todo lugar. E não tem porquê, por eu ser uma pessoa lésbica, não ter o direito de viver em harmonia com Deus, com o que Ele pregou e tal, enfim. Mas são os desertores, não é?
a galera da igreja inclusiva. quase isso. É visto assim, diz assim, menino. É movimento de resistência, né, Fê? São os desertores. Vai, pinga um ali, Mas pinga um é ali, assim daqui a mesmo. pouco a gente eu tá acho junto, super né, corajoso, caminhando. né? É necessário, isso é uma revolução muito bom você ter colocado, porque é daí para frente. Apesar de existirem várias tentativas, né, de retrocesso, que é muito perigoso. Isso. Né? Existem projetos de lei tramitando o tempo todo, você mesmo fala, mas ainda bem que a gente tem gente de muita coragem, luta, que tem a gente também que vai para a rua e está lutando, porque o tempo inteiro existe uma tentativa de aniquilar. E não se né? pode esquecer que E a boa gente não parte, pode baixar a guarda, hein? boa parte Precisamos nos fortalecer. das Sempre. clínicas terapêuticas de conversão funcionam nos porões das igrejas. Isso é uma questão extremamente importante, né? Dizer que existe resistência dentro da igreja não quer dizer que não existe também um sistema muito Forte. bem articulado Aliás, a de maioria promoção de conversão desses sexual. movimentos de cura gay parte dessa questão religiosa, né? Como se Deus fosse a cura, como se Deus fosse, como se você tivesse que ser curado de alguma coisa, né? Lana, na década de 40, injetava-se, até no Brasil, até proposição de transplante de testículos de macaco Nossa. em homens foi proposto como terapia de cura. É muito Absurdo. Injeções, existem também terapias hormonais, né? Então, a gente não pode, hormonais de requalificação sexual, aliás, de recolocação do sexo, do gênero de acordo com o sexo. Então, hoje a gente escuta muito falar das igrejas, né? Mas esse é um contexto em que já foi um contexto da clínica médica. Em 1940, 1950, os consultórios psicanalíticos bombavam de terapias para cura homossexual, né? Mas esses procedimentos não tinham como base também a questão da crença, da religiosidade, ou não? Não necessariamente. Aí eu vou colocar a questão de clínicas, né? Que as mulheres que eram lésbicas, né? Ou reconhecidas, ou pegas, né? Chegavam a ser tidas como as histéricas loucas. É isso. E é a exatamente família isso. internava. E sabe qual era a terapia? Estupro corretivo. Pronto. Gente. É tão absurdo hoje, sabe, eu falar disso, mas a gente precisa sempre estar lembrando disso, né? Porque era uma tentativa de curar aquela isso é mulher. realidade. Vai Então, gostar, sim, do homem porque é a mulher com o homem, entendeu? Então, assim, essa era uma das terapias. É muito Olha que engraçado coisa. ler os manuais médicos que circularam no Brasil a partir de 1930. Sim. Eu passei uma época fissurada. Eu li tudo o que eu encontrei de manual de medicina que falasse da mulher lésbica, quando nem era chamada de lésbica ainda. É divertidíssimo. Assim, é trágico, mas é cômico, é tragicômico, entendeu? Porque é tão absurdo, né? Porque é tão surreal. absurdo. Mas eu acho que os danos que Tamo sofridos aí... Estamos colhendo até hoje. E assim, às vezes a pessoa que passa por um processo desse, às vezes tem danos que são irreversíveis. Sim. Né? Vamos. A gente vai continuar com esse assunto, mas no próximo bloco voltamos já já. Essa aqui é Na Força do Ódio. Projeto autoral da Raíssa Gabi. Outra mais essa pra contar. Pros motivos pra eu te esquecer. A lista já tá muito longa. Já você vai me perder. O pior é
é que sabe fazer gostoso. O seu beijo arrepia meu corpo todo. Cê fala baixinho no ouvido, perco logo meu pouco juízo. Você tá me chamando, eu vou, mas te dou esse aviso. Tô indo na força do ódio de te amar, ódio de te querer, ódio de sempre estar disponível pra você. Tô indo na força do ódio de te amar, ódio de te querer, ódio de sempre estar disponível pra você. Mas um dia cê vai me ligar e eu não vou atender. Aí vai sentar e chorar e sofrer por me perder. Aí se acabei. O pior é que sabe fazer gostoso. O seu beijo arrepia o meu corpo todo. Cê fala baixinho no ouvido, perco logo meu pouco juízo. Você tá me chamando, eu vou, mas te dou esse aviso. É facinho, ó. Tô indo na força do ódio de te amar, ódio de te querer, ódio de sempre estar disponível pra você. Tô indo na força do ódio de te amar, ódio de te querer, ódio de sempre estar disponível pra você. Mas um dia cê vai me ligar e eu não vou te atender. Aí vai sentar e chorar e sofrer por me perder. Mas um dia cê vai me ligar e eu não vou atender, mas não. Aí vai sentar e chorar e sofrer por me perder. Estamos de volta com a voz maravilhosa de Raíza Gabi. Obrigada. Agora, Raíza, me conta um pouco aí sobre essa sua trajetória. Essa música é autoral, não é isso? Música nova autoral, que por sinal está sendo praticamente lançada aqui hoje, né? Porque eu nunca cantei praticamente ou lançada? Está sendo lançada aqui hoje, especialmente para vocês. Que maravilha, olha aí, acompanhando lançamento. aqui a gente. Muito Música bom. do Projeto Autoral, tem essa, tem mais outra, né? Que a gente vai estar lançando aí no decorrer do mês. Músicas maravilhosas do meu compositor, parceria do meu compositor Gustavo Rezende. E assim, fala muito sobre a sofrência, né? Que eu canto muito sertanejo. Eu tô aqui no Ceará, mas eu sou pernambucana. Olha, Sou dá quanto tempo aqui já? Tô aqui, fez 2 anos agora em janeiro. Pouquinho tempo. Pouquinho tempo, mas graças a Deus fiz amizades incríveis, né? Que eu tô fazendo muita coisa boa, tem muito projeto bom vindo pela frente. Música que está sendo lançada hoje, música que vai ser lançada daqui a alguns meses. Então, estamos trabalhando muito por aí. Mas você já começou na carreira já lá em Pernambuco ou Bom, descobriu isso aqui no Ceará? Na verdade, eu sempre cantei, né? Eu sou compositora também. Eu componho desde os meus 12 anos de idade, né? Fui nascida e criada na igreja, já cantava na igreja, né? Solava. E já cantei em Pernambuco, em algumas casas, assim, barzinhos, mas nada muito profissional. E um belo dia, um amigo meu, há 10 anos atrás, disse: rapaz, eu tenho vontade de investir em você como cantora. Acabou que na brincadeira eu vim pra cá, a gente começou a trabalhar num projeto junto e comecei a me lançar, a cantar nos barzinhos, canto em vários barzinhos hoje de Fortaleza. E tô por aí, né? Não tô mais com meus empresários, meus amigos, né? Ciclos começam, terminam e a gente começa ciclos novos, né? Coisas novas. E tem sido maravilhoso. Estou em carreira solo, mas tem muita gente maravilhosa me ajudando, acompanhando meu trabalho. Fernanda, minha assessora, aí também acompanha de perto. E só coisa boa aí pela frente. Maravilha. Você falou que tem 2 músicas que estão em lançamento agora. A gente pode conhecer a segunda música? Pode conhecer, sim. Essa que a gente cantou agora na Força do Ódio, né? E a próxima música se chama Cachacelada. Quando você vai lá pra noitada, pra curtir, e ninguém vai sofrer por amor. Eu sempre costumo dizer que a gente sofre com dignidade ouvindo Raíza Gabi. Vamos ouvir? Melhor não sofrer, mas se tem que sofrer, vamos A sofrer gente sofre com dignidade. cabeça de É isso. Pois vamos ouvir, então. Cachacelada é o nome dela.
Que dor de cabeça, a boca tá seca. O sol me acordando atrasado, 10 horas do sábado, eu ainda com a roupa de sexta. Será que se eu olhar os meus stories dá pra perceber o que aconteceu? E fui cachacelada, fui cachacelada. Será que alguém anotou a placa da garrafa que me atropelou? Fui cachacelada, fui cachacelada. Será que alguém anotou a placa da garrafa que me atropelou? Ainda bem que a ressaca não foi de amor. Fui cachacelada, bebê. Raíssa Gabi. Que dor de cabeça, a boca tá seca. O sol me acordando atrasado, às 10 horas do sábado, eu ainda com a roupa de sexta. Será que se eu olhar os meus stories dá pra perceber o que aconteceu? E fui cachacelada, fui cachacelada. Será que alguém anotou a placa da garrafa que me atropelou? Fui cachacelada, fui cachacelada. Será que alguém anotou a placa da garrafa que me atropelou? Ainda bem que a ressaca não foi de amor. Ainda bem. Ainda bem que a ressaca não foi de amor. Que ressaca! Que Cachacelada! ressaca que eu fui atropelada, hein? Meu Deus, passou aí, Eu disse foi... pra você, a gente sofre com dignidade, viu? Ah, mas como eu te falei, né? Sofrer não é bom, mas se sofrer, tem que sofrer com dignidade. É isso aí. Raíssa, muito legal. A gente só deseja aqui para você um sucesso, mas Obrigada. que a sua caminhada seja assim, com essa pessoa aqui acompanhando, então eu tenho certeza que vai ser só sucesso. Com certeza. Já tá sendo muito sucesso, né? Cada dia que passa, a gente tá subindo mais um degrauzinho aí. Como é que faz para entrar em contato com você? Entrar em contato é a coisa muito mais fácil do mundo para vocês, nem desculpa, né? Entra lá no meu Instagram, raissagabi.oficial, Raíssa com Y2S. Fala comigo lá no direct, tem meu telefone para contato, tem 2 telefones para contato lá, pode mandar uma mensagem, que a gente conversa. Estou com minha agenda aberta para janeiro, fevereiro. Olha aí. Eu costumo dizer que eu faço o nosso show, meu show, em qualquer lugar. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Pode chamar. E até aqui no estúdio também. A gente faz em qualquer lugar. Pode chamar a Raíssa Gabi, porque a sofrência está garantida. Pronto, perfeito. Tá, fica a dica aí, hein? Meninas, a gente está encerrando, infelizmente, né, o nosso tempinho acabou, mas eu gostaria que vocês encerrassem o programa, cada uma falando o que vocês de mensagem teriam para quem está nos assistindo sobre esse tema assim tão forte. É um tema realmente bastante forte, né? O que eu tenho a dizer é que Deus nos ama, assim como nós somos, né? E que, como Deus nos ama, do jeito que nós somos, então nós precisamos, de fato, ter uma vida digna, e uma vida digna é ser quem você é. Deus não está com raiva de você, Deus lhe ama do jeito que você é, e quem quiser aparecer, né, vá lá na Igreja Batista Sou Livre, fica dentro do Teatro Chico Anísio, ali na Avenida da Universidade, né, e lá é um local onde você vai ser aceito assim como você é. Da mesma forma que Deus lhe quer e lhe aceita como você é, assim a Igreja Sou Livre lhe aceita como você é. E também, né, quem quiser dar um pulinho lá pela Casa de Chicas, que é o meu trabalho secular, né? Casa de Chicas, ali no Shopping Benfica, é um coletivo de mulheres, é uma loja colaborativa,
né, 150 no térreo, tá? E dizer que agradecer aqui, Lana Soraya, mais uma vez aqui no programa Roda de Mulheres. E hoje aqui eu aprendi muito com essas moças. Por isso que eu não falo, eu fico só ouvindo, porque é muita informação, né, que isso agrega, né, a minha formação, né, que eu estou fazendo agora a faculdade na Unida, que é uma escola de teologia, faculdade de teologia que não é agregada, que não é ligada a nenhuma religião. Isso é muito importante, porque todas as faculdades de teologia são ligadas ou a uma igreja evangélica ou a uma igreja católica, e a Unida não, é a Unida de Vitória. Estou fazendo essa faculdade e, assim, só tem agregado mais conhecimentos para mim. E agradeço mais uma vez aqui estar com as meninas e com você, Lana. Nós é que agradecemos. Bom, queria agradecer a oportunidade, né? Muito obrigada, Lana, pelo convite, TV Cultura pelo convite. Obrigada também a presença das minhas parceiras já de movimento LGBT, né? A pastora, que eu tenho uma admiração assim enorme, a Fernanda, que é uma amizade de décadas, de muitas décadas, né? Acabei de conhecer Raíssa, linda voz, Raíssa, muito obrigada. Bom, eu acho que vai demorar muito para a gente superar esse assunto, né? A superação desse assunto, eu acho que ele depende, sim, de um debate sempre aberto, né? Depende também da força política dos movimentos sociais, depende de uma atitude atenta e de uma atitude também de resistência, né? De desmonte das motivações que levam em todos os espaços onde das motivações que levam às práticas de terapia de conversão sexual, em todos os espaços onde eles existem, né? Notadamente na família, nas igrejas, nas clínicas de saúde. Eu creio que a superação desse quadro, ele depende da gente ser capaz de estar atento onde essas práticas acontecem e ser capaz de transformar, né, a motivação para a correção das diversidades sexual e a possibilidade de reflexão sobre a própria diversidade sexual, entender como essas motivações se criam e ir desconstruindo essas motivações, que ocorrem notadamente nos espaços escolares, nas famílias, nas igrejas e nos espaços terapêuticos, né, de saúde. É preciso avançar com legislação, é preciso avançar também com o movimento social e avançar também com o debate com a pessoa comum, né? E aí seria importante que cada um de nós, seja telespectador ou cada um de nós que estamos presentes aqui nesse ambiente, que a gente se pergunte sobre quem tem direito a viver e quem tem direito ao prazer e à felicidade. Se isso deve ser 3 elementos restritos a um padrão de comportamento sexual ou se isso deveria ser um princípio ético que guia a todos nós no sentido de um caminhar mais harmônico e no sentido de um caminhar com maior possibilidade construtiva para a felicidade dos indivíduos e da própria coletividade, né? Acho que isso. Muito bem, é isso mesmo. Bom, eu quero agradecer, Lana, minha amiga linda, maravilhosa, mulher talentosa e competente. Adoro, viu, o teu trabalho. Obrigada. E é muito importante a gente ter essa voz, ter esse espaço para essa roda de conversa tão maravilhosa, tão diversificada, com temas tão incríveis e necessários serem discutidos. O que eu tenho para dizer, na verdade, como eu sou uma mulher lésbica, né? Sou uma advogada, também estou assessora hoje, assessora jurídica do Centro Estadual de Referência LGBT+, Chino Rodrigues, né? Que é um equipamento de suma importância, onde a gente conta com um serviço social, psicologia, né? De grande qualidade, aí, com profissionais super competentes, né?
e a assessoria jurídica. Então, a gente tem que realmente entender que o que não é doença não tem que ser curado. Então, doença cura, mas amar não é doença, né? Então é isso, nenhum direito a menos, essa é a minha frase, é o meu lema, meu jargão, né? E que respeito não é favor não, gente, é obrigação. E vamos curar o preconceito, Vamos, né? onde é que tem que ser curado? Exatamente. É o preconceito, lança em mão qualquer violação de direito, procurem lá o centro de referência, tem a DECRIM, temos políticas públicas hoje dentro do Estado muito atuantes e a gente está caminhando. Mandar aí um grande abraço para a nossa secretária da Diversidade, que é uma mulher lésbica, Michele Meira. Então, assim, a gente tem muito, né, a caminhar e ganhar com toda essa força e agradecer mais uma vez, né, aprendendo aqui com vocês. Renatinha, eu te amo, tu sabe muito. Quero agradecer a todos vocês, tá, pela oportunidade. Estar aqui foi maravilhoso. Aprendi muito com esse momento aqui, esse bate-papo, né? A gente sempre tem o que aprender, até porque ainda tem muitas coisinhas na minha cabeça que a gente tem que curar ainda, de entender que nós podemos ser livres, ser quem nós somos. Desconstruir. Desconstruir o que foi tão construído, né? Significar. Isso aí. E quero agradecer a todos vocês. Quero mandar um beijo para minha filha, a Bianca Sofia, que quando ela vê, né? Quero mandar um beijo para ela, tem uma filhinha de 9 anos. E também quero falar uma frase que geralmente eu gosto de falar assim, né? Ainda bem que Deus nos olha com um olhar diferente. Que Deus não nos olha como o olhar do ser humano, né? Que o olhar dele é diferente para nós. Então, principalmente o amor e o respeito, né? Acho que isso é a base para qualquer coisa. Para a gente poder ser feliz e todo mundo compreender o outro sem julgamentos. O respeito e o amor. É isso, meninas, mais uma vez, muito obrigado. Foi uma conversa muito instigante e necessária, porque é um assunto que tem que ser mais falado, né? E nós estamos encerrando mais um Roda de Mulheres, agradecendo as artistas Nívia Castro e Solana Salmer, que estão com seus quadros aqui em exposição no nosso estúdio. Vocês podem entrar em contato com as artistas pelas redes sociais. Nós ficamos por aqui, mas agradecendo a sua audiência, mas antes de encerrar, é importante dizer que a cura necessária é aquela que nos liberta do preconceito, que aumenta a nossa empatia e elimina a nossa ignorância, pois o preconceito, a falta de empatia e a ignorância são doenças que podem matar. Pense nisso. Saúde. Voltamos na próxima semana. Até lá. Ficamos com Raíssa Gabi. Simbora que meu desejo é imortal. Obrigada, meninas. Vamos de sucesso. Eu fecho os olhos, tira a roupa, só sua boca tem o mel que acalma o meu desejo e me leva até o céu surreal. E bom demais, pena que toda vez a gente faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém e acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. Eu fecho os olhos, tira a roupa, só sua boca tem o mel que acalma o meu desejo e me leva até o
faz amor e eu me sinto mal. Você já tem alguém que acha normal. A gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, o meu desejo é imortal. A gente faz amor e eu me sinto mal. Mas eu quero de novo, de novo, de novo. Eu fecho os olhos